A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, nós estamos aqui na TV Shalom, em São José dos Campos. Programa Vidas para Cristo, mais uma semana a qual o Senhor preparou para abençoar a sua vida através de uma mensagem de paz, de esperança, de cura, de transformação. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer muito além daquilo que você espera. Eu tenho certeza que você que está conectado conosco, você que vai se conectar ainda, tenho certeza que o Senhor vai falar, não o que você deseja, mas Ele vai, direto na sua ferida hoje. Ele vai lá naquele momento, naquele lugar, naquela circunstância ali onde você precisa ser tratado, trabalhado, fortalecido, porque é para isso, a palavra de Deus é para fazer isso, algo novo. Quando você se depara com Jesus, com a Bíblia, com a palavra, você nunca mais vai sair desse momento, desse encontro da mesma forma. Sempre vai haver algum confronto, alguma coisa nova, vai mexer com a sua estrutura, com as suas entranhas. Que bom que a gente está aqui. Estou com uma convidada muito especial hoje, já vou apresentá-la para vocês. E eu vou apresentar, mas já volto aqui para a gente orar, tá? Ela vai falar com vocês aqui, Fernanda Espolodório, é assim? Seja bem-vinda. Está aqui conosco hoje, que Deus abençoe. Se apresente, depois a gente já vai orar. A paz do Senhor, queridos amigos que estão aí conectados na TV Shalom, no programa Vidas para Cristo, com a pastora Cristiane. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nessa noite com vocês. Eu acredito que o Senhor vai falar nos nossos corações de uma forma poderosa nesse 1º de outubro, nessa noite especial. Eita glória! Fica conosco então até o final, viu, gente? Deus tem surpresas, porque cada minuto é algo profundo e poderoso do Senhor para nós, né? Eu creio dessa forma. Quando a gente ouve a palavra é assim. Então, fica conosco. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar apresentando. O Senhor já está aqui, já está presente, mas a gente vai apresentar tudo o que vai acontecer aqui para Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao teu nome. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, pelo privilégio de podermos falar do teu nome, Senhor. Obrigada por essa... A gente nem merece, mas o Senhor tem nos escolhido, tem nos separado para estar de alguma forma ajudando pessoas, falando da tua palavra, trazendo o entendimento, meu Senhor, a qual o Senhor quer em cada vida. Deus, toma a tua serva aqui hoje, a Fernanda, missionária Fernanda, tua ungida, usa ela para a glória do teu nome, que vidas sejam impactadas com tudo aquilo que ela vai falar, da tua parte, meu Senhor, que o Senhor já ministrou o coração dela. Senhor, alcança nos hospitais, quem estiver no trânsito, ou nas suas casas, em algum lugar ouvindo, conectado conosco, alcança esse coração, faz algo novo nessa vida, meu Senhor, que é para isso que está sendo ministrada uma palavra hoje. Fica à vontade, a casa é tua, nossa vida é tua, Senhor. Nós queremos que tudo aqui glorifique o teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa e fala conosco, e fala através de nós também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então agora é com você. Ela vai se apresentar direito, quem ela é, o que ela faz, e ela vai falar de uma coisa muito importante, que é a palavra de Deus para a sua vida. Fica ligado, Fernanda, é com você. Mais uma vez quero agradecer por você ter vindo, dispensado do seu tempo para estar aqui. É uma honra, uma alegria receber. Fernanda, a gente congrega no mesmo lugar, né? E ela está ali, ela é líder ali, uma das líderes ali da intercessão na igreja, na Assembleia de Deus, né? Missão. E ela vai se apresentar e vai ministrar o seu coração, né? Deus abençoe. Gente, eu sou uma carioca que há 15 anos mora aqui em São José dos Campos. Trabalho na comunidade Alma Esperança, que é um centro de recuperação para dependentes químicos. O público-alvo são homens entre 18 e 60 anos. E ali eu atuo há 15 anos como assistente social, como psicanalista clínica, me tornei responsável técnica da instituição. Então respondo desde a admissão até a alta terapêutica de cada interno. E por ali, para nossa alegria, já se passaram mais de 16.300 pessoas em tratamento da dependência química. Temos tido a alegria de reintroduzir, recuperar 70% desse público. E ao longo dos anos, já há mais de 30 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, sirvo com a pastora Cris na Assembleia de Deus Missão São José dos Campos,
trabalhamos juntas na intercessão, no Ministério Feminino, e é uma alegria, uma honra imensa estar aqui nessa noite, juntamente com vocês, falando um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus tem compartilhado aos nossos corações. Então, você que já entrou, que já está conectado, começa aí, dá o seu like, deixa a sua pergunta, fale conosco, interaja nesse programa, porque eu tenho certeza que a sua participação é muito importante. Mas nessa noite, pensando já no mês de outubro, no mês mais rosa do nosso ano, um mês que as igrejas fazem muitas celebrações, muitos momentos de conscientização para as mulheres. Eu pensei um pouquinho, pastora Cris, sobre as mulheres da Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo tão lindo, tão maravilhoso, com a participação tão intensa das mulheres em todas as denominações. Nós estamos vendo mulheres sendo levantadas por Deus para algo extraordinário nesse tempo. Nós temos visto do Iapoca ao Chuí, em todos os estados do Brasil, uma manifestação expressiva do ministério feminino, que antes era mais comum nós observarmos as mulheres trabalhando com crianças e na intercessão da igreja. Hoje nós estamos observando mulheres na liderança, ministrando a palavra, ensinando a palavra, discipulando, à frente de projetos sociais, à frente de igrejas, liderando igrejas, e isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que para cada uma das mulheres, Deus tem um propósito específico, um propósito especial, e é muito lindo quando nós observamos maridos apoiando o ministério feminino, filhos que apoiam e que abraçam o ministério feminino, e nesse início do mês de outubro, nesse mês rosa, nesse mês que também nós levantamos uma bandeira de conscientização e prevenção do câncer de mama, nós queremos falar um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia. E na Bíblia nós sempre encontraremos dois grupos de mulheres. Mulheres que obedeceram o chamamento, os desígnios, os propósitos de Deus, e as mulheres que trilharam o caminho da desobediência. Aquelas que foram chamados para um grande propósito, porém escolheram desobedecer em algum momento, em alguma fase da sua vida. Então, pensando nisso, eu gostaria de falar sobre 3 mulheres. Talvez a pastora Cris também possa acrescentar algumas observações dessas 3 mulheres que trilharam um caminho, primeiro, da desobediência. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos a primeira mulher da Bíblia, chamada Eva. E aí, nós observamos que Deus a escolheu com um propósito tão lindo. Primeiro, de ser a mãe, a primeira que geraria filhos. Nós, mulheres, temos esse privilégio que não foi dado aos homens, foi dado às mulheres. Gerar filhos. E agora eu já quero iniciar dizendo que gerar não é gerar apenas de forma biológica. Existem muitas mães que geram no coração. Eu tenho um sonho ainda que está dentro do meu coração de adotar. Eu tenho filha biológica, estou aqui à espera do meu primeiro netinho ou netinha, mas eu tenho um sonho de adotar. Tem muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade de gerar filhos biológicos, mas adotaram. Na minha família nós temos casos de adoção, e eu acho lindo isso. E Eva recebeu esse privilégio de gerar. Ela foi a primeira mãe da humanidade. E ela recebeu alguns desígnios da parte de Deus. Porém, ela foi levada por um momento de tentação. E naquele momento, as ordens específicas de Deus para aquele casal foi desobedecida por ela. Ela não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Eva escolhe. A Bíblia fala, a sua história começa a ser descrita no capítulo 2 de Gênesis, e você vai vendo a criação da primeira mulher da costela de Adão. E Deus, ao criar esse casal, ele dá ordens para que nomeie a criação, para que seja a
coroa da criação. E através desse casal seriam benditas todas as famílias posteriormente. Mas Eva escolhe o caminho da desobediência. A Bíblia traz outros personagens, como Mical, que foi a esposa de Davi. A Bíblia descreve a sua história e ela despreza o seu marido. No momento de celebração e triunfo, ela estava na janela enquanto o rei Davi estava ali celebrando, adorando, glorificando, e ela zomba daquela atitude. Ela é insensata, ela é imprudente. Nós olhamos, e rapidamente eu falo porque eu quero começar a ouvir também a pastora Cris nesse momento. Nós olhamos para uma mulher que teve a oportunidade de reconstruir a vida em Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló. E Deus, ao tirá-la daquela cidade, para dar livramento não apenas a ela, mas ao seu esposo e aos seus filhos, às suas filhas e genro, Deus dá uma ordem: não olhe para trás. E ela desobedece à ordem de Deus. Ela olha para trás e o que acontece? Ela paralisa. Nessa noite, nós estamos falando para mulheres com propósito, para homens vocacionados e com propósito. E nós aprendemos que o caminho da desobediência haverá consequências. Na vida de Eva, ela passou a gerar com dores. Na vida de Mical, posteriormente, ela perde o seu casamento pela sua insensatez. E na vida da mulher de Ló, ela morre, ela paralisa, porque todos aqueles que olham para trás têm a sua vida engessada, têm a sua vida paralisada. Como você olha, pastora, para essas três personagens, o que você poderia agregar nessa noite? Porque eu estou tentando remir, porque eu quero te ouvir junto, para que juntas, eu e ela, possamos acrescentar na sua vida nessa noite, para depois nós entrarmos com as mulheres que obedecem às ordens e os chamamentos do Senhor. Amém. Era para você falar sozinha. Mas amém. Eu anotei aqui as que ela falou, né? Eva, Mical e a mulher de Ló. E é interessante porque Eva foi o desejo, né? A Bíblia diz aqui, eu estou até aberta aqui, ó. Vendo que a árvore era boa, ela olhar, né? Concupiscência dos olhos, ou seja, as características ruins, vamos dizer, das três, assim. Então, tem que tomar muito cuidado pelo que você está olhando, o que você está desejando, o que você está querendo possuir, que Deus já falou para não fazer. Então, eu vejo assim, em relação a Eva, tem milhares de coisas que a gente pode falar, mas eu anotei 3 palavras aqui, né, de cada uma, e o desejo errado. A concupiscência que a Bíblia diz, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, né? Que é você desejar coisas ilícitas. O que é ilícito? Coisa que Deus já disse que para você não serve, que para você não pode, né? O acesso a você. Talvez outras pessoas tivessem, talvez em outro momento pudessem, em outra situação, em outra circunstância, ter aquilo, possuir aquilo, né? Estou falando agora para você que está me ouvindo. Mas se o Senhor negou para você, se o Senhor falou, olha, não faça, não vá, não toque, enfim, não acesse isso, obedeça, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida, né? Em relação a Eva, eu tenho isso para comentar. Em relação a Mical ficou estéril porque a crítica, né? O julgamento. Então, muitas vezes, mulheres têm esse hábito de crítica, de olhar, querendo, com seus achismos, julgar o que a pessoa está, como ela está vivendo, como ela está adorando. E a gente vê isso não só fora da igreja, como na igreja. Às vezes a pessoa está adorando de uma forma que você não adora, porque é o jeito da pessoa e Deus não vai mudar. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou a missionária Fernanda, quando Deus te chamou, Ele chama a gente exatamente com as características que nós temos. Ele não vai chamar você para ser uma pessoa diferente do que você é. Lógico, com santidade, né? Com a presença dele, mas ele não muda as nossas características, como você é. Tem pessoas que são afoitas, né? Que nem eu, você tá vendo que eu falo assim, né? E é assim tudo na minha vida. Tem pessoas que são assim, mais calmas. E Deus não vai mudar isso. Isso é o jeito da pessoa. Mas Mical, quando ela olha para Davi ali adorando, pulando, saltando, e Davi estava regozijado, porque ele tentou trazer a arca no primeiro momento e
conseguiu usar ali, foi fulminado, não conseguiu. Por quê? Porque coisas certas feitas da maneira errada, elas trazem destruição também. Então a gente precisa fazer o certo do jeito certo. E o jeito certo não é o meu jeito. O jeito certo é o jeito de Deus, né? E trazendo só a última que você falou, da mulher de Ló. A mulher de Ló, a gente conhece que ela sai dali, né, daquele lugar que ia ser destruído, Sodoma, Gomorra, ali, aquela região, e havia uma ordem, e é muito importante a gente observar isso, porque quando Deus não dá ordem, amém, você vai caminhando da maneira que vai sendo direcionado. Agora, quando Deus dá uma ordem, essa ordem tem que ser estabelecida. Então ele fala, não é para olhar para trás, usa ali os anjos e fala com Ló. Ló fala com a família dele, porém ela, numa parte do caminho, ela pega e está empolgada indo embora, mas de repente a curiosidade, a saudade, sei lá o que passou no coração dela, ela olhou para trás. E como era uma ordem, e ela desobedeceu a ordem, ela foi transformada numa estátua de sal. Morreu, né? Então, você que está escutando essa mensagem. E até os dias de hoje, eu estive em Israel. Nessa área ali de Sodoma e Gomorra, na subida da Campina, tem uma estátua que os judeus dizem que é a mulher de Ló, uma estátua de sal. Então a gente não sabe, não tem certeza absoluta se é realmente, mas simbolicamente eles lembram que uma mulher olhou para trás e por isso teve a sua vida destruída. Quantas pessoas estão nos assistindo hoje e já olharam para trás em alguma fase da vida e ficaram aprisionadas? Porque o ato de ficar olhando para o passado, tem pessoas que não conseguem romper. Sim. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito. No passado eu era assim, no passado eu fazia isso, no passado. Porque a vida dela é toda olhando para trás. Mas a Bíblia diz que é para deixar para trás e prosseguir para o alvo. Porque o que ficou, ficou, gente. Se passado fosse bom, não seria passado, seria presente. E Deus tem coisas novas para as nossas vidas, né, pastora? Tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que frustra, que mata os projetos e os propósitos de Deus na sua vida, nessa noite, rompa e olhe para o alvo. Porque a sua força será reduzida se você continuar remoendo aquilo que não deu certo, relacionamentos que não deram certo, projetos que foram interrompidos, sonhos que foram paralisados. Coloca isso no passado, prossiga para o alvo. A partir de hoje, sonhe, projete, estabeleça novas coisas, porque Deus vai fazer coisas novas. Glória, não é mesmo, pastora? Que bênção. E aí eu pensei em outras pessoas também. Vamos nos ater à obediência, mas assim, gente, eu estava pensando, né? A Miriam, irmã de Moisés, a mulher ungida, a mulher uma serva, mas em algum momento da vida dela, ela fez o quê? Começou a se rebeliar. Praticar uma rebelião contra o irmão. Contra o irmão. Então, tipo assim, tava tudo certinho, gente, andando junto, andando certo, caminhando para o mesmo propósito. De repente ela resolve questionar Moisés, a autoridade de Moisés. E assim, não dá, né? Quando a gente questiona a autoridade de alguém que o Senhor... por que aquela pessoa é líder? Não importa, porque Deus escolheu e Ele sabe. Não é Davi, a gente olha para Davi, gente, com tantas falhas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então assim, quem vai entender como é que o Senhor trabalha? Ele sabe o que faz, eu só sei que Deus não erra. Então se Ele escolheu Moisés era a pessoa mais capacitada naquele momento para cuidar, para guiar, para libertar o povo. Porém, teve um momento que ela se levanta, ela murmura, questiona Moisés e Deus coloca o que nela? Lepra. É muito grave. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem várias mulheres, assim, que a gente pode pensar que desobedeceram na Bíblia. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa conduta, como a gente anda. A gente vê Safira também, né? Lá no Novo Testamento, a gente falando do Antigo, agora falando um pouco do Novo. A gente vê Safira, uma mulher que estava ali no meio do povo, andava junto, a multidão orava, adorava, mas aí quando o marido dela vende a propriedade... E é engraçado na história de Safira que não era pecado eles venderem, era deles. Eles podiam vender pelo preço que eles quisessem. O problema não foi o vender. O problema foi mentir para Pedro, que mentiu contra o Espírito, fala lá na palavra, né? Porque se a propriedade, eles tinham uma propriedade, a Bíblia conta, né? Às vezes, como não é muito pregado, talvez você não saiba, eu vou falar bem rapidinho. Eles tinham uma propriedade e eles venderam para doar para a obra ali, né? Que naquela época eles viviam todos do que...
Era tudo de um só, né? Vamos dizer assim. Só que quando eles venderam por um preço e eles falaram para Pedro que foi outro preço. Então, digamos que eles venderam por 100 mil e falaram que era 50 mil. Um exemplo, tá? E aí, Ananias fez isso e morreu. E aí, Safira vem logo após, né? Logo após o marido, ela vem e fala a mesma coisa. Ou seja, houve uma concordância ruim por benefícios próprios, enfim, não era pecado vender, não era pecado vender pelo quanto que ele quisesse, mas o pecado era mentir, enganar, achar que o outro era bobo. Então, assim, tem uma série de fatores, né, que a gente precisa viver para andar com Cristo. Mas nós aprendemos que quando Deus chamou, porque todas essas mulheres que foram citadas aqui foram chamadas por Deus, possuem qualidades. Poxa, Eva foi a mãe. Ela foi chamada para ser a esposa. Ela foi chamada para cuidar, para instituir a primeira família, né? Vai e multiplique. Então ela tinha a missão de constituir a primeira família, de ser aquela que zelaria pelo seu lar, cuidaria da sua família. E aí a gente olha Mical é esposa de um rei, né? Ela tinha o cuidado, tinha a tarefa de conduzir o palácio, de administrar as servas do palácio, para auxiliar o marido no momento de conflito, de dificuldade, aquelas questões que só a mulher sabe, quando o esposo chega triste, chega aborrecido, e aí ela traz um unguento, ela traz aquela palavra carinhosa, ela prepara o alimento, ela cuida do ambiente para que aquele cenário se modifique, para que ele se sinta agradável naquele ambiente. A gente olha para a mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? Casado com o sobrinho de Abraão, do pai da fé. Ela aprendeu com Sara, ela aprendeu com Abraão. Mesmo assim, ela ambicionou, ela queria mais, ela queria ser mais, ela queria um lugar de facilidade. Ela teve tantas oportunidades de enriquecer e de cuidar com zelo da sua casa, mas escolheu outros caminhos. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada e aprendemos, pastora, com mulheres, com qualidades de mulheres que também fizeram certo, que deram certo, que obedeceram o chamamento, e que nesse tempo você possa aprender. Nós falamos de Eva, né? Falamos que a mulher, ela foi a primeira mulher criada para ser a companheira, o reflexo e a dignidade do propósito divino. Como mulher seria sequenciada através da vida de Eva. Aí nós aprendemos com Sara, aquela mulher estéril, mas que tinha, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 11, pela fé, até a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a sua idade avançada. Quais são as qualidades que nós observamos de Sara? Mesmo ela tendo rido, quando de uma forma teofânica o anjo se apresentou para Abraão e dizendo para ele que ele seria pai, que daqui a um ano, daqui a um tempo, ela geraria, ela sorri, porque ela olha 90 anos. Quantas pessoas estão nos assistindo aí que têm promessas antigas, que já receberam promessas de 30 anos, de 40 anos. Eu lido com o público, com dependente químico, alguns deles em situação de rua, de extrema vulnerabilidade social, que as mães chegam lá e dizem: olha, eu estou trazendo meu filho para internar há tantos anos. Deus tem falado que vai salvar, que vai libertar, que vai fazer ele um homem íntegro, um homem cheio do Espírito Santo. E quando eu recebo, eu digo: chegou o tempo do cumprimento das promessas. Nós estamos aqui para sequenciar aquilo que o Pai já começou na sua vida. Então, acreditar não depende de Deus, depende de mim e de você que está nos assistindo. A fé precisa partir de nós para que o milagre seja estabelecido por Deus. Então, o ato de acreditar que uma mulher estéril, aos 90 anos, geraria um filho, que Deus renovaria todo o aparelho reprodutor e faria de uma estéril mãe de filhos, era papel de Sara e de Abraão crer. E eles creram. Mesmo que parecesse
aos olhos dela, difícil de ser cumprido, porque ela estava com uma idade avançada. Qualquer um no lugar dela também questionaria: já se passaram tantos anos, será que agora é que eu vou escrever livro? Será que agora é que eu vou pregar a palavra? Será que agora que Deus vai me levantar para o ministério? Será que é nesse tempo que Deus vai colocar uma igreja para que eu pastoreie? Será que é nesse tempo, é nessa hora que Deus vai salvar e libertar a minha casa? Sim, o tempo de sorrir, porque Isaac significa sorriso. O tempo de sorrir chegou na sua vida. Por quê? Porque a fé partiu do seu coração e o milagre veio da parte de Deus. E eu e a pastora Cris estamos aqui em concordância para declarar que o tempo do cumprimento das promessas de Deus será estabelecido a partir de agora, a partir de hoje, na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, Sara era uma mulher que tinha muita confiança em Deus. Ela acreditava que o impossível poderia acontecer na sua vida. Miriam, que foi citada hoje aqui, né, por um ato de rebelião, um ato de ciúme. Por que Deus usa Moisés dessa maneira? Por que Deus fala com Moisés face a face? E por nós Deus fala por enigmas? É porque Deus se manifesta às nossas vidas da maneira em que nós nos entregamos a Ele. Se há uma entrega absoluta, Deus vai se manifestar de uma forma mais intensa na sua vida, porque Deus não tem filhos preferidos. Se você orar, buscar, jejuar, meditar nas Sagradas Escrituras, certamente a forma como Deus vai se revelar na sua vida será mais intensa do que o teu irmão, do que o teu vizinho. Moisés, ele sobe ao monte para se consagrar. Moisés jejua por 40 dias e 40 noites. Moisés se separa, se consagra. Será que o nível de entrega de Arão e de Miriam era o mesmo? Então nós precisamos entender que nós não precisamos ter ciúmes de ninguém. Nós precisamos nos entregar. E Miriam, pastora, foi a primeira profetisa citada na Bíblia Sagrada. Então nós observamos que a tenda não saiu, não foi desmontada, não andou, não saiu, o povo não saiu até que a lepra fosse removida do corpo de Miriam, porque Miriam era importante no reino de Deus. Então nós queremos falar até para aquelas irmãs e irmãos que em dado momento da vida tenha cometido alguma falha, tenha ambicionado o que não era dela, tenha sentido ciúme da projeção ministerial de alguém. Meu Deus, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? O teu tempo vai chegar também. Você é tão importante que a nuvem que protege o povo e a coluna de fogo que aquece, que ilumina, não vai sair enquanto você não voltar para o aprisco, não voltar para a presença, porque a sua presença é muito importante no corpo de Cristo. Então nessa noite eu também quero falar a você que, se porventura ao longo do percurso da sua vida você se perdeu com ciúme, com inveja, hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de você reavaliar, e na medida da sua entrega, o Pai derramará sobre ti uma unção nova, uma unção específica, uma unção poderosa, e certamente Deus te usará ainda mais, porque se você olhar a história de Êxodo, você vai entender que Miriam posteriormente pega o tamborim para celebrar, para cantar. A Bíblia fala que ela celebra cânticos de louvor, de adoração, e ao longo do tempo ela vai discipulando mulheres, porque o papel dela não era apenas ser a irmã de um grande líder, ela era uma influenciadora, ela era profetisa. Então, querida, tem lugar para você na mesa, tem lugar para você no corpo de Cristo, e você pode voltar e ser usado de uma forma ainda mais intensa mediante a sua entrega. Então nós observamos que o capítulo 15, versículo 20 e 21 de Êxodo diz assim: então Miriam, a profetisa, tomou o tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. O seu papel, mulher, é influenciar outras mulheres. O teu papel, homem que está assistindo, é influenciar outros homens através da sua fé. Aí nós temos uma mulher, pastora, que para mim é uma das mulheres favoritas da Bíblia.
que é Débora. Débora, ela quebra paradigmas. Ela é, a Bíblia faz questão de dizer, mulher de Lapidote, identificando uma mulher casada e que tinha um respaldo ministerial do seu marido. Mas em nenhum outro versículo da Bíblia descreve essa funcionalidade do marido. Só cita como esposo, em um tempo em que o povo de Israel estava sendo subjugado há mais de 20 anos, perdendo batalhas, perdendo guerras, sendo subjugado por um exército inimigo. E de repente, Deus levanta uma mulher em um tempo de silêncio, depois da morte do último juiz que a antecedeu, e ela quebra o paradigma. Além de ser mulher de Lapidote, mãe de filhos, ela era cantora, ela era profetisa e se tornou juíza. Eu gosto de Débora porque ela deve ter tido coragem para enfrentar um sistema daquele tempo. Um sistema que entendia que mulheres só podiam trabalhar no campo, no artesanato e no cuidado da sua casa. Ela rompe o seu tempo, quebra paradigmas e começa a dizer que é possível exercer ministério, é possível cuidar da obra do Senhor, porque naquele tempo as mulheres eram dificilmente elas eram alfabetizadas. A alfabetização era específica para os homens, e alguns homens eles alfabetizavam as suas esposas, então elas aprendiam com os homens. Em famílias com mais recursos, algumas mulheres eram alfabetizadas, não era comum naquele tempo. Então o que aconteceu? Ela era alfabetizada e para se tornar juíza, ela tinha que ter comando, domínio, conhecimento das leis, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela precisava ter conhecimento do livro da lei. Ela precisava entender para que pudesse expressar juízos para com o povo. Então nós estamos falando de uma mulher que lia. Ela era casada, ela tinha filhos, ela tinha ocupação de cuidar da sua casa, mas ela não largava a Bíblia. Ela era uma mulher que tinha a Bíblia na mão, que tinha a palavra na mão. Nesse tempo presente, nós precisamos de mais mulheres que cuidem da casa, que cuidem dos filhos, que não deixem a peteca cair. Você dá conta do recado, você consegue cuidar da sua casa com zelo, cuidar dos seus filhos, cuidar do esposo e ainda manter a lâmpada acesa, ainda manter a Bíblia nas mãos. Chegou o tempo de uma geração de mulheres serem levantadas, que tenham prazer de meditar nas Sagradas Escrituras. Não é apenas meditar, é entender o que está escrito no livro, para que possam ser mulheres que possam ser usadas de uma forma poderosa nesse tempo. Nunca houve um tempo tão necessário para que mulheres se levantem, mulheres santas se levantem como o tempo presente. Nós estamos vivenciando um tempo de aumento de cânceres. Nós estamos no mês da conscientização do câncer de mama. Tantas mulheres estão sofrendo, dentro e fora da igreja, com cânceres. Não apenas de mama, mas de outros órgãos. Nós estamos sofrendo, mulheres sofrendo vítimas de violência física, sexual, patrimonial, psicológica, e nós estamos com carência de mulheres que discipulam outras mulheres. Eu tenho falado no Hope, no grupo que eu tenho de mulheres, que nós estamos com carência, a vaga para mulheres confiáveis. Porque Débora era uma mulher confiável. Pessoas das regiões circunvizinhas saíam para ir na tamareira de Débora. Ela não tinha palácio, ela não tinha um lugar de destaque. Ela tinha uma tamareira que ganhou o seu nome. Essa tamareira é a tamareira de Débora. Ela marcou uma região porque ali ela fazia a obra do Senhor. As pessoas precisam olhar para Fernanda, olhar para a pastora Cristiane e dizer: em Jacareí tem uma pastora que faz e é a diferença.
As pessoas precisam olhar para mim e dizer que em São José dos Campos, ou talvez em Caçapava, porque eu trabalho na comunidade em Caçapava, diga, ali há uma mulher de Deus que faz a obra do Senhor. E pessoas nos busquem como representatividade de Cristo aqui na terra. Que haja a palavra de vida dos nossos lábios. E que principalmente nós sejamos o elo de confiança. Porque a igreja, ela ganha muito mais quando mulheres se tornam confiáveis, porque há uma dificuldade muito grande, pastora, de membros muitas vezes romper a vergonha e ir aos líderes buscar ajuda. Sim. Mas aquela mulher que tem a representatividade da presença de Deus em sua vida, ela consegue alcançar pessoas que talvez a liderança da igreja não consiga alcançar. Então, nesse tempo, para esse tempo, Deus está te levantando para esse propósito: ser instrumento de cura, ser instrumento de vida para milhares de pessoas que necessitam receber do Senhor através de ti. Então nós aprendemos com Débora, capítulo 4 e 5 de Juízes, fala um pouco sobre essa mulher. E nós aprendemos que ela se levanta em um tempo de guerra, em um tempo de adversidade, e começa a profetizar. Profetizar quando tudo é favorável é muito bom, é muito fácil. Agora, dizer para um povo que aguarda uma ação, uma intervenção divina há 20 anos, dizer, levanta-se, e ela dá diretrizes. Ela não se levanta falando bobagens, ela se levanta em nome do Senhor e trazendo diretrizes para o povo, dizendo, tribo de Zebulão e Naftali, eu quero 10 mil homens, nós vamos nos levantar e nós vamos subir ao monte. E ela começa a dar direcionamento. Deus vai usar neste tempo a igreja com palavras de sabedoria para dar direcionamento a pessoas que estão perdidas, a pessoas que estão cansadas, fadigadas de guerras extensivas, porque todos nós sabemos que guerras que perduram por anos, ela limita, ela tira vigor, ela tira a saúde física e a saúde espiritual de crentes que aguardam o cumprimento há tanto tempo. E porque a guerra está perdurando, começa a questionar até mesmo se Deus é Deus em sua vida. E aí nós somos aquelas que levantam. Nós somos aquelas que levantam e profetizam. Nós não estamos só nos levantando, nós levantamos com propósito. Amém. Profetizar. Para esse tempo Deus nos levantou. Você acha que você sobreviveu ao Covid? Sobreviveu a inúmeros problemas da vida para ficar dentro de casa assistindo televisão? Não, senhores. Deus te levantou para fazer a obra. Ah, mas eu sou mulher, eu sou casada, eu sou ocupada. Esse pretexto não cola. Débora era casada, mãe de filho, tinha responsabilidade e se levantou para profetizar. Então, mulheres, vamos aprender com as mulheres da Bíblia hoje e vamos nos posicionar de acordo com o nosso chamamento. Aí nós encontramos, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, gente, mas nós temos Ruth. A fidelidade de Ruth é algo que me impressiona. Alguém virá, porque um texto que é usado, né, em casamento, em Ruth capítulo 1, versículo 16, o teu povo, ela falando para a sogra Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde pousares, Deus. Que não seja a morte uma outra coisa que me separe de ti. Então nós estamos olhando para uma mulher que deixou Moabe para trás, que deixou a sua família para trás, para caminhar ao lado de quem carrega a presença de Deus. Glória a Deus. E aí ela olha para essa sogra em um tempo em que muitos rótulos negativos são dados à sogra. Graças a Deus que eu me esforço para ser uma boa sogra. Eu acredito que meu genrinho deve estar assistindo, que eu amo demais como um filho. E te amo, tá, Fábio? Deus te abençoe. E nós olhamos para um tempo onde tantos rótulos negativos têm sido dados para sogras, né? Sim. E ela consegue influenciar a fé de uma mulher, de uma nora, que mesmo em um cenário de dor e de luto, decide se levantar como uma extensão. Seu filho não está vivo, mas eu estou. Então eu vou cuidar de você.
eu vou zelar pela sua vida, eu vou caminhar ao seu lado. Essa fidelidade de Ruth, Deus deseja que nós tenhamos dentro da nossa casa, com os membros da nossa família, tenhamos com os nossos líderes. Como é bom um pastor, uma pastora saber, nossa, o membro da minha igreja é alguém confiável, é alguém que eu posso, descansar, porque a fidelidade dele me constrange. Existem pessoas que a fidelidade constrange, porque ele está ali, você precisa dele, no momento que precisa ele se apresenta, eu estou aqui contigo. Essa é a atribuição da igreja, a igreja é fiel. Então nós somos a representação de Cristo. Falei pela terceira vez isso hoje. Nós precisamos ter as características de Cristo, e ser fiel é uma característica de Cristo. Então Ruth, ela tem essa qualidade de lealdade e amor. Para Ruth não havia distinção, o amor caminhava ao lado da lealdade. E aí nós analisamos, nenhum relacionamento com qualidade é estabelecido com a deslealdade. Ninguém consegue. Ou você se casou com alguém que você não confia. As amigas que você traz para perto, os amigos que você traz para perto, são pessoas que são leais a você, que você confia. Então Ruth demonstra essas características. Ela diz, não basta só o meu amor. O meu amor tem que ser baseado com atitudes. Então eu vou ser leal e vou ser fiel a você. Então Ruth nos mostra que uma mulher vocacionada, uma mulher com propósito, é aquela que carrega a lealdade e a fidelidade. E isso é lindo. O que eu acho lindo em Ruth, atrapalhando rapidinho, é que é despretensioso. Porque a gente vê hoje, nos tempos que a gente vive hoje, tudo é muito por conveniência. As amizades são por conveniência, os relacionamentos têm sido por conveniência, estou dizendo no mundo em geral. E a gente vê esse exemplo na Bíblia, que é o exemplo que é do que o Senhor quer, despretensioso, ou seja, não tem nada para me oferecer, né, Ruth? Noemi, naquele momento, não tinha nada para oferecer para Ruth, nada. Estava viúva, não tinha condições mais, nem financeira, nem nada, humilhada ali, né? Humilhada no sentido assim, ninguém humilhou ela, mas a vida. Ela perdeu tudo. Perdeu tudo, ela não tinha nada para oferecer. E mesmo assim, a Ruth, ela fala, eu vou com você onde você for, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, ou seja, vou largar a mão de todas as coisas para ir. Então assim, é realmente o ideal de uma amizade, o ideal de um relacionamento é Ruth e Noemi, né? Que é sem pretensão de algo. Porque imagina, gente, eu acho, a Ruth é o nome de uma das minhas filhas, inclusive, porque eu amo tanto essa história também, né? Que minha filha mais nova se chama Ruth. E eu acho interessante porque o que Deus fez na vida dela foi incrível. Foi assim, inimaginável. Ela viveu a honra pela sua atitude, né? E eu tenho certeza que quando ela saiu de Moab, ela nem passava pela mente dela tudo que o Senhor ia fazer por ela. Então é fazer realmente, e não só de amizade, mas agora falando no relacionamento com Deus, é fazer para Deus, estar na presença de Deus, amar a Deus, servir a Deus. Claro que o Senhor tem promessas, mas é servir independente dessas promessas. Servir por quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Agora falando do nosso relacionamento com Deus, né? Na vertical, assim, né? O Senhor, Ele fez, Ele morreu, Ele amou primeiro. Então é a gente ser a Ruth com o Senhor, no sentido de fazer por Ele, sem esperar as coisas em troca, porque Ele podia não fazer nada por nós, já estava bom demais Ele ter morrido por nós, já estava suficiente o amor, né, sacrificial, mas mesmo assim Ele tem promessas, Ele tem honra, Ele tem lugares, Ele tem circunstâncias para abençoar, mesmo assim, mas sirva sempre nesse sentido, né, do amor, sem pensar no que vem pela troca. E aí, eu acredito que a gente já esteja caminhando para o final, mas nós aprendemos com Esther. A Bíblia fala em Esther capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Gente, uma mulher que estava vivendo o exílio, seus pais morreram, seu tio sequencia a criação. E aí, de repente, com a destituição da rainha Vasti,
uma nova proclamação é feita naquela cidade, e entre tantas mulheres, ela é escolhida, uma judia que não se identificou por orientação do seu tio, que ela era judia, porque já sabia que existia, né, entre os palácios, dentro dos muros, uma perseguição contra os judeus. Então ela não diz a sua origem, ela modifica o seu nome para Adassa, ela segue as orientações, ela obedece às orientações do seu tio, que trabalhava também dentro do palácio. E dentro de tantas virgens, de tantas jovens, ela é escolhida a nova rainha. E aí surge uma situação de ameaça, de extermínio do povo judeu. E naquele momento, o seu tio falando com ela para que ela intermediasse, para que ela falasse com o rei. Existiam protocolos reais. Ela não poderia chegar simplesmente no palácio, ela não poderia exigir que o rei a recebesse, mesmo sendo rainha. Ela colocaria a sua vida em risco fazendo tal ato. Mas aí ela resolve usar as armas espirituais, pastora. Ela mais uma vez acata a orientação do tio, ou um bom conselho, e ela resolve conclamar um jejum de 3 dias. Isso nos mostra que nos momentos desafiadores da vida, nós não devemos nos acovardar. Nós não podemos permitir que a dimensão da luta, da ameaça, das circunstâncias, da enfermidade paralise as nossas ações. Nós precisamos utilizar as armas espirituais. A primeira atitude de Esther foi conclamar o jejum. Orar e jejuar é a atribuição de um justo, de uma mulher e de um homem de propósito. Então nós clamamos, nós nos submetemos, mortificamos a nossa natureza, a nossa carne, pedindo uma intervenção divina. Deus deu uma estratégia para ela. Ela prepara banquetes 2 dias consecutivos. Isso atrai a atenção do rei. Ela chama o seu inimigo para se sentar na mesa. Quantas pessoas desprezam o inimigo? Mas o Salmo 23 diz: unges a minha cabeça com óleo. Ainda fala mais: preparas uma mesa da presença dos meus inimigos. Existem pessoas que estão nos assistindo, pastora, que Deus vai permitir que o seu inimigo se assente na mesa para ver o que Deus vai fazer na sua vida. A ação de Deus vai ser tão grande que aquele que pensava que mataria será enforcado na forca que preparou para você. Entenda, a ferramenta que prepararam contra a sua vida não vai prosperar. Porque aquele que é gerado em Deus, o maligno não toca. Amém. Ou aquele que está no Senhor, que se submete à oração, ao jejum e à obediência às sagradas escrituras, ele vive uma vida de vitória. Pode demorar alguns minutos, porque a vitória não se deu exatamente no dia do jejum e na oração. A vitória aconteceu posteriormente. Aguarde, haverá resposta de Deus na sua vida. Então, nós aprendemos que na Bíblia Sagrada existem muitas mulheres. Ana, aquela que orou, né, para que Deus abrisse a sua madre. A sua história está descrita em 1 Samuel, no capítulo 1 em diante, versículo 27. Ela foi aquela que perseverou em oração. Nós aprendemos com Maria, a mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, quando fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Nós estamos observando uma mulher que estava comprometida, era noiva, mas um anjo se apresenta para ela e diz: o propósito do Pai é que você gere o Salvador do mundo. Ela obedeceu, mesmo sabendo que a sua vida estaria em risco, porque uma mulher que gerava de outro que não era o seu noivo poderia ser apedrejada naquele tempo, mas ela resolveu
confiar no Senhor, confiar nos propósitos de Deus. E aí nós encontramos Maria Madalena, aquela que era grata a Deus, fiel ao Senhor, seguia o Mestre. Ela era uma daquelas que sustentava o ministério dos apóstolos, em gratidão por ter sido livre de 7 demônios. E aí nós observamos a vida de Lídia, aquela que era vendedora de púrpura, aquela mulher empreendedora que era financiadora também da igreja primitiva. Então nós vamos aprender com a Bíblia Sagrada com inúmeras mulheres. E nesse mês de outubro, possivelmente na sua igreja, você vai encontrar muitas pregações de mulheres esse mês. Mas que a sua vida seja a carta lida, que a sua vida se torne a pregação, que a sua vida transborde o azeite, o óleo, e que você seja essa mulher confiável, que a sua vida seja a representatividade do Senhor, a ponto de os atributos dele se manifestar na sua vida. Olha, aquela é uma mulher que é desprendida, ela usa os seus bens para o crescimento da obra do Senhor. Aquela mulher é uma mulher fiel a Deus, fiel às suas amizades, fiel à sua liderança, fiel à sua família. Aquela mulher é uma mulher profetiza. Ela, você pode buscar, pode orar, pode estar ali junto com ela. Ela tem uma palavra do céu direcionada para a sua vida. Aquela mulher, olha, ela é uma juíza. Ela conhece as leis e por isso poderá te dar bons conselhos de acordo às orientações da palavra do Senhor. Aquela mulher é uma mulher de fé. Olha, ela estava estéril e gerou. Ela tinha bênçãos que, humanamente falando, eram impossíveis de se realizar. Mas ela acreditou na promessa, no Deus da promessa, e Deus tornou o impossível possível. Então nós aprendemos com as mulheres da Bíblia. Nós não queremos ser como as 3 mulheres que nós iniciamos falando, que desobedeceram. Mas escute, tiveram a oportunidade de recalcular a rota, porque Deus sempre dá oportunidade, né, pastora? Para Eva, ela teve a oportunidade de construir a sua família no temor do Senhor, e ela aprendeu fora do jardim, fora da presença diária de Deus, fora do lugar, do ambiente que Deus havia construído para ela e a sua família. Ela perdeu a imortalidade, tornou-se mortal como todos nós, né? Teve que gerar com dores, mas teve a oportunidade de conduzir a sua família na presença de Deus. A Bíblia diz que quando eles cultuavam a Deus, tanto Deus como Satanás estava à porta. Isso mostra que aquela família cultuava, aquela família tinha presença, aquela família prestava o seu culto, os seus dízimos, o dízimo do seu trabalho, porque o trabalho foi instituído após o pecado de Adão e Eva. Então nós observamos que eles tiveram a oportunidade e fizeram isso, recalcularam a rota. Miriam se arrependeu, a lepra foi removida e ela voltou para a presença. Agora Mical, infelizmente, ela continuou com atributos de erro. Então nós observamos que Deus sempre dá novas chances de recomeçar. E nessa noite, nessa live, nesse primeiro dia do mês de outubro, Deus está te dando uma oportunidade nova de recomeçar, de recalcular a rota, de retornar para o plano original que Ele estabeleceu para a sua vida. Frutifique em todos os tempos, em todas as estações. Glória a Deus. Ô Glória, estamos terminando, né? Uma bênção. Não, falar sobre as mulheres da Bíblia, tem muita mulher, gente. Nós falamos de um monte e ainda tem várias, né? Se a gente fosse passar mais tempo aqui, e cada uma tem um ensinamento, porque a palavra, a Bíblia, não está nada aqui escrito à toa para contar uma historinha, não, é para contar um testemunho, para que a gente possa não fazer igual ou se espelhar, como ter um modelo, né, de o que fazer. E a obediência, ela gera vida, gera legado, né? Ela gera vitória para quem está ao redor. E a obediência é tão tremenda que ela não só abençoa a sua vida, mas todo mundo que está ao seu redor. Né? Nós estamos falando de mulher, mas se a gente for pensar em Jonas, por exemplo, todo mundo que estava ao redor, e quando ele estava desobedecendo, todo mundo estava perecendo também. Então, quando uma mulher, um homem, alguém desobedece, é o que Deus já determinou, porque, como eu falei aqui um momento, que tem coisas que Deus não está te dando essa diretriz, então você vai caminhando.
Mas a partir do momento que Deus fala assim, olha, eu quero fazer dessa forma, aí tem que ser dessa forma. Então tudo que sai daquilo que o Senhor, né, já determinou para a nossa vida, tudo que sai que é diferente do que Deus falou, aí se torna desobediência, se torna erro, se torna pecado, se torna bobagem, né? Para não falar burrice, a gente fala bobagem, porque é um caminho de morte. A desobediência é um caminho de morte, é um caminho de prejudicar pessoas. A mulher de Ló morreu, não teve chance. Ela foi uma das poucas. A maioria teve chance, porque Deus dá chance. Porque a vontade do Senhor não é que a gente pereça, é que a gente tenha vida, é que a gente seja salvo, é que a gente seja liberto, transformado. Porque imagina, voltando a falar do sacrifício de Jesus, não foi algo sem dor, foi uma coisa que doeu, porque ele estava 100% homem na terra. Apesar de ser 100% Deus, ele sentiu dores, ele realmente sentiu as aflições. Ele não estava como Deus, só o Espírito, não, ele era carne, ele sentiu. Então, aquele sacrifício não pode ter sido em vão. E todas as vezes que algum de nós, né, homens ou mulheres, a gente falou bastante de mulher, mas tem bastante homem que assiste também, e serve para você também. Toda vez que a gente desobedece e sai do plano original, o Senhor, ele quer sempre o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio, né, e ele está aqui para quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está sempre tentando trazer a pessoa de volta à rota. Porque se ela sair da rota e chegar o momento dela partir, ela vai partir sem Cristo. Então, a intenção de Deus é sempre salvar, a intenção de Deus é sempre dar essa chance, libertar, mas não se acostuma muito com isso não, porque tem gente que fica... Eu conheço um rapaz, a gente tem que encerrar, só vou dar esse exemplo rapidinho, eu vou pedir para a missionária Fernanda orar. Lá na Bahia, eu morava na Bahia, né, há 20 anos, e lá tinha um rapaz jovem, e lá na Bahia carnaval, aquela coisa, né, o maior carnaval do mundo, estava lá em Salvador, onde eu morava, e ele falava, a pastora lá que eu conheci, ela pregava para ele, e ele falava, não, daqui a um tempo eu escuto, daqui a um tempo eu venho para a igreja. E aí aconteceu que um pouco antes do carnaval, ela pregou para ele, e ele falou, não, depois do carnaval eu vou. E aí ele morreu no carnaval. Então assim, Deus quer dar chance? Quer, ele sempre vai dar, sim, mas tem uma hora que essas chances acabam, né? Tem uma hora que, tipo assim, você precisa realmente levar o Senhor a sério. Então, saiba que o Senhor te ama, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor está na sua vida, o Senhor tem um propósito para a sua vida, mas não fica brincando com Deus, porque quem brinca com Deus morre, né, amada? E é isso, gente. Então, a gente precisa encerrar. Eu vou pedir para... Foi uma bênção, amei, falar de mulheres, gente, é maravilhoso. Nós só aproveitamos o mês de outubro, então nós nos inspiramos com o mês rosa, mais rosa do ano, é o mês de outubro. E gostoso, falar de mulher é bom demais, porque a gente está falando de coisas que a gente se identifica muitas vezes. Então foi uma benção, eu tenho certeza que edificou muitas vidas. Eu vou pedir para você orar, encerrando, né, abençoando aí todo mundo de acordo com tudo que você ministrou, fechar com chave de ouro e orar por essas pessoas. Então vamos orar junto. Eu quero agradecer aos comentários que já entraram lá no YouTube. Depois nós vamos estar lendo, eu vou ler todos eles lá. A Aline, que falou aqui, pastora, que ela teve muitas mulheres que foram bênçãos na vida dela, em alguns momentos que foram a força que ela necessitava. Então, eu acredito, Aline, que agora você pode transbordar na vida de outras mulheres. Aquilo que você recebeu, você pode compartilhar, não é isso? Porque o Evangelho é isso. Então, nós vamos encerrar. Quero agradecer a todos que deixaram ali a sua mensagem. Você que vai ouvir posteriormente, né, essa live, vai ver, vai assistir. A pastora vai estar depois, posteriormente, ali, respondendo, falando com vocês. Eu também vou entrar ali para ver, para responder, se tiver algum comentário. Mas desde já eu quero te agradecer pela sua participação e vamos orar. Pai, em Tua presença nos encontramos nessa noite. Te louvamos, ó Pai, porque nós não queremos nos tornar como Mical, como a mulher de Ló, como Eva, que em dados momentos da vida, Senhor, desobedeceram os seus desígnios. Nós queremos ser homens e mulheres obedientes, tementes a Ti, que
que nós possamos florescer em todo o tempo, que nós possamos ser bênçãos na nossa casa, na nossa igreja, Senhor, aleluia, no nosso bairro, na nossa sociedade, Senhor, no nosso município, estado, no trabalho, na escola, na universidade, ó Deus, que Tu venha nos usar como instrumento poderoso em Suas mãos, que nós consigamos, ó Pai, ter esses atributos de Ruth, de Noemi, Senhor, o atributo de Ana, de Maria, Senhor, de Débora, Senhor, que nós possamos transbordar, aleluia, como, Senhor, as mulheres da Bíblia, que nós sejamos esses instrumentos poderosos. Senhor, a pastora falou dos homens que também, Senhor, nós temos Abraão, nós temos, aleluia, tantos Jonas, Daniel, Ezequiel, Isaías, o apóstolo Paulo, Timóteo, Senhor, homens que foram e fizeram a diferença no seu tempo, foi um exemplo de fé, de fidelidade, de amor, de constância, de cuidado, de zelo, de dedicação à sua obra. Nós queremos, ó Pai, ser uma igreja em movimento, ser uma igreja viva, que nesse tempo presente nós possamos ser, Senhor, o bom equilíbrio, o sal da terra, a luz do mundo, que nós sejamos, ó Pai, aleluia, exemplos, aleluia, a ser seguido, que nós sejamos, Senhor, discipuladoras, mulheres que fazem a diferença, homens que fazem a diferença, aonde houver alguém que tenha necessidade de recalcular a rota, que nessa noite ele se sinta perdoado, que ele se sinta amado, que ele se sinta inserido no corpo de Cristo, porque há oportunidade para aqueles que pecaram, para aqueles que transgrediram, para aqueles que fizeram atos de desobediência à sua palavra. Há tempo, há chance, há oportunidade. O tempo é hoje, a hora é agora, para que eles voltem para a sua presença, ó Pai, e desfrutem da comunhão, desfrutem da paz que só o Senhor pode dar. Senhor, nós falamos de pessoas que têm a sua fé estremecida, porque estão há longos anos aguardando o cumprimento de promessa, como Sara. Senhor, Tu és aquele que renova a força, que dá vigor ao cansado. Aleluia, nessa noite alcança essas vidas, traga, Senhor, renovo espiritual, para que eles possam entender que o Deus que fez a promessa, a Tua palavra nos diz que é impossível o Senhor mentir. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Amém. No tempo estabelecido, Isaac vai nascer, o sorriso será devolvido, haverá cânticos de vitória para o povo de Israel. Após a saída do Egito, foi um tempo de 40 anos, mas Miriam tocou o tamborim, e Miriam entoou o cântico de adoração e de louvor. Da mesma forma, aqueles que estão aguardando em Deus receberão as suas vitórias. Haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, para a glória do Seu santo nome. E eu quero encerrar essa oração dizendo, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que vem do alto, que vem de Deus, possa encontrar cada lar, cada família, cada servo, cada serva que está assistindo, que está interligado nesta transmissão, que haja bênção sobre a vida de cada um deles, aqui na TV Shalom, na vida da pastora Cris, do seu esposo, do seu lar, neste programa, que alcance, que atravesse fronteiras para a glória do Seu santo nome, que haja uma expansão ministerial, Senhor, que aonde ela não pode colocar os seus pés físicos, que esse programa possa alcançar, possa chegar e abençoar vidas em Teu nome. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Ô, Glória. Aleluia. Obrigada. Foi uma honra. A honra é minha. Ter você aqui. Prazer foi meu. Amei. Gente, nós estamos encerrando. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Semana que vem, esse mês, né, Outubro Rosa, vamos ter muito testemunho aqui, mulheres, né, para trazer testemunho para a sua vida de cura, de transformação. Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Tchau, tchau e até semana que vem. Beijos. Glória a Deus. Jesus.